Olha, eu queria muito saber o que acontece com o Tite quando o assunto é Corinthians, mano, porque não é mais só uma questão de querer ou não, né? Ele não recusou porque achou os valores baixos, porque o presidente está sendo investigado, porque chegou uma proposta melhor, ele teve que ir pra lá. Não, simplesmente teve uma crise de ansiedade, ficou abalado no dia de assinar o contrato e ficou por isso. Recusou o Corinthians em cima da hora. E pra você ver como esse negócio já tava certo, né? Já tava fechado, a nora dele, a noiva do Matheus, que é o auxiliar, já tinha feito até as malas pra voltar pra São Paulo, porque o próprio já tinha dito a ela que estavam fechados. Ele tinha certeza que hoje de tarde ele ia estar se apresentando pro elenco. Mas e aí? Como eu falei, mano, de nada adianta ele querer voltar se o Tite disser que não vai. E não quis, né? E com a desculpa mais difícil de digerir possível, por problemas de saúde mental ainda por cima. Ou seja, o problema dele é o Corinthians, cara. Por algum motivo ele pegou um trauma desse nome que vai entender. Aliás, se eu pudesse ter um palpite sobre isso, eu diria mais que é uma coisa de achar que não está à altura do clube, né? De não conseguir lidar com a expectativa que iria vir com ele nessa volta, do que qualquer outra coisa. Sabe? Uma parada de, e se eu não der conta? E se eu for pra lá e jogar minha idolatria fora de vez porque eu perdi um campeonato, porque eu perdi um jogo, porque eu não ganhei nada no ano? Sabe? Eu acho que foi mais ou menos por aí. Porque pra recusar em cima da hora do jeito que ele fez, alegando crise de ansiedade e tudo mais, não tem outra explicação, né? Mas é aquilo, mano. Mal sabe ele que nem precisou voltar pra jogar tudo isso no lixo. Ele conseguiu fechar as portas pra sempre com a torcida, um dos poucos clubes que idolatravam ele até então. Mas é isso, mano. Meus parabéns pra ele, né? Tudo de bom nessa sua vida, Tite. Que você se recupere desse seu problema mental aí, consiga voltar pra sua carreira tranquilamente e, mano, se cuida, tá? Mas no Corinthians pode ter certeza que você não pisa mais. Depois de uma, duas, três vezes recusando o clube, acho que já foi, né? Acabou pra gente. Bom, e com essa recusa inesperada e em cima da hora ainda, né, o Fabinho Soldado, que estava por trás dessas negociações, não quis saber de perder tempo e olha só, correu atrás pra tentar fechar com o Dorival. Tá, e como até falado aqui, né, imagina a cara do Fabinho pra fechar com o cara depois de negociar com o Tite. Enfim, as informações do Pedro Ramiro apontam, né, que ele já pegou um voo pra Floripa nessa terça-feira pra falar diretamente com o próprio Dorival. Tipo assim, por que mais ele viajaria pra falar pessoalmente com o cara se não tivesse tudo certo? É pra tomar um café? É pra colocar o papo em dia? Pra pegar uma prainha com o Dorival em Floripa? Claro que não, né, fiel? Então, como a expectativa da diretoria era de ter um treinador já para essa quinta-feira pro jogo contra o Racing, certamente ele foi lá para fechar o negócio e agilizar a assinatura do contrato, porque do contrário, ele poderia fazer tudo por telefone. E aliás, não seria surpresa nenhuma se as condições do contrato dessa vez fossem maiores do que da última, né? Até pelo desespero que a gente tá no momento, né? Quem tá em posição de negociar dessa vez não é o Corinthians. Enfim, se o Dorival for mesmo o próximo treinador, cara, ao menos não vai ser tão ruim, fiel. Vamos combinar? Já teve vez a gente sonhar com o próprio Tite e acordar com o Mano depois. Então, meio que acordar com o Dorival dessa vez não vai ser tão ruim. Inclusive, a informação oficial sobre o assunto é que o Fabinho só estaria indo pra lá pra apresentar um projeto. Só uma resenha ali com o Dorival sem compromisso nenhum. Foi o que disse alguém ligado ao treinador, né? Sei. Até parece que é a primeira vez que os dois estão negociando, né? Enfim, cara, até amanhã. Eu espero acabar logo com essa novela, de preferência com o Dorival no comando, porque se ele também rejeitar, aí, amigão, aí você se prepara, porque em breve nós vamos ter Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo Souza tocando a bola dentro da área, tá? E quem sabe o que eu tô falando tá ligado. Então é melhor nem torcer pro Dorival rejeitar, porque a coisa vai ser feia se isso acontecer, falou? Bom, e como já era esperado desde o começo do ano, fiel, o Corinthians vai precisar vender pelo menos um de seus principais jogadores nessa próxima janela pra fechar o caixa no azul. Tipo assim, o negócio tá tão feio que não é só uma notícia. O próprio Pedro Silveira, que é o diretor financeiro, voltou a falar sobre o assunto com o Vessone lá do meu timão e confirmou que isso vai ter que acontecer de um jeito ou de outro, porque senão não tem como bater a meta de orçamento de vendas, que é de 190 milhões de reais esse ano. E assim, no começo eu já falava aqui que não tinha como ser outro jogador além do Bidon. Uma venda ali de 25, 30 já bateria essa meta tranquila e até passaria por outras vendas que foram feitas esse ano. Só que o problema é que a gente viu ao longo desse ano também algumas propostas chegarem pelo Yuri e principalmente pelo Garro. E o Bidon não tá mais no hype como antigamente. Talvez até o meio do ano ele volte, mas não tá mais naquele hype que tava antes com a torcida, no mercado e tudo mais. E esse é o meu medo. Ele perder valor e o Corinthians ter que vender outro jogador pra compensar, né? Ter que se desfazer do Yuri ou do Garro em algum momento. O que antes eu até era a favor de vender o Yuri porque tava numa idade, né, e tudo mais. Só que depois que chegou o Garro e o Memphis, tem que ser algo muito fora da caixa pra ser bom pra gente, porque lembrando, a gente só tem aí metade do passe, então uma venda de 30 milhões que já seria alta, não seria nada pra gente, não compensaria nada pro Corinthians, tá? Então assim, mano, só quero ver o que vão fazer daqui pra frente, porque se não pintar mais nenhum milagre como um Murilo da vida, pode esperar que o desmanche vem. Ah, mas se pode, viu?
Mal deu um ano, aliás, nem 6 meses direito, e essa parceria com a Viva Sorte já tá chegando ao fim. Pois é, mano, a parceria com a Viva Sorte pode estar próxima do fim, porque segundo o Pedro Ramiro da Record, a empresa simplesmente entrou em contato com o Corinthians essa semana para rescindir o contrato, da mesma forma que fizeram com o São Paulo recentemente também. Mas assim, o problema é que não falaram o motivo, não estão dizendo por que estão rescindindo, não tem um motivo aparente, pelo menos na imprensa, né? Coisa que o Corinthians também pouco se importa, porque com essa rescisão, o departamento jurídico agora já estuda, cara, a melhor maneira de cobrar a multa rescisória que tá no contrato. Então, o clube tá tranquilo quanto a isso, porque também não deve sair tão por baixo assim. Inclusive, na matéria do Meu Timão, eles revelam exatamente quanto a empresa combinou de pagar pra gente pelo contrato de 2 anos, que é de 30 milhões de reais, 15 milhões por temporada pra estampar logo ali na omoplata. E o detalhe, sem mostrar o nome oficial na camisa, né? Por causa da Esportes da Sorte, eles foram obrigados a colocar Viva Timão ao invés de Viva Sorte, pra não dar conflito com o patrocinador master da camisa. Então, vão rescindir pra esse jogo contra o Racing mesmo. Eu imagino que já não estejam mais presentes no uniforme, e agora é torcer pra encontrar uma outra empresa do mesmo tamanho que pague algo parecido, porque senão, mano, dependendo do valor da multa, lá vem mais prejuízo pra gente. E dessa vez, um prejuízo que o clube não tem nem culpa, vai fazer o quê? E por falar em vendas, mano, se tem uma coisa que o Corinthians precisa fazer mais esse ano, é dar uma atenção maior pra base. Nem que seja de forma forçada, mas precisa de algum jeito revelar mais meninos esse ano, porque a nossa situação financeira, fiel, infelizmente não vai se sustentar só com uma venda boa por ano. É uma parada que assim, vai vender aqui, vai vender ali, mas e se não vender depois? Vai ficar como? Né? E tudo bem, eu entendo que essa geração, mesmo sendo finalista da Copinha, não tem lá tantos nomes pra oferecer pra hoje, pra agora. Mas tem que tentar, mano, de algum jeito. O próximo treinador, se for o Dorival, precisa ter esse entendimento de colocar a molecada pra jogar, porque o Corinthians precisa revelar meninos, precisa ter jogador da base no profissional. Inclusive o Orlando fez isso, né? Conseguiu relacionar ali o Dieguinho, colocou ele pra jogar contra o Sport, e esse moleque é dos bons por sinal. Aí teve também o Guinegão, o Caipira, enfim, precisa fazer mais isso, precisa colocar os moleques pra treinar, pra frequentar o profissional mais vezes, cara. Pô, o Corinthians tem bons nomes sim na base, o problema é que muitos ali ainda são muito novos, né? Tem 17, 16 anos, mas tem bons meninos e eles precisam ser testados, porque, mano, fica nesse negócio de contratar, e quando você vai ver, no final você pagou caro num cara que pode fazer a mesma coisa que o menino do Sub-20 faria, só que muito mais barato. Mas é aquilo, né? Como esperar isso de uma diretoria que despreza a própria base, colocando amadores pra gerenciar e sendo conivente com os esquemas que rolam por ali. Mas é isso, fica difícil sair da lama quando você não liga de tanela, né? É isso que você tá plantando, Augustão, depois do reclama da colheita, certo? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians! I just want to look my way, never back to you.